Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez. E que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Eu sempre tenho que exaltar a minha alegria, a minha satisfação cada vez que eu chego aqui no canal e encontro você assistindo um de nossos vídeos. Pois bem, hoje nós vamos continuar mostrando esta série fantástica, iniciando mais uma temporada, onde nós mostramos as nossas plantinhas de coleção, as plantinhas que compõem a nossa coleção, né? Alguns de vocês chamam de plantas exóticas, plantas de colecionadores, plantas especiais, enfim, chame como você quiser, não tem problema algum. Esta que nós estamos trazendo aqui hoje é a MKMK. É uma arábica clássica que tem uma das formações mais bonitas, na minha opinião. Nós transplantamos elas, se lembram? E hoje nós vamos ver como é que estão essas beldades aqui no seu 10º mês de vida. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio. E este é o nosso canal Salvador Rosa Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça, caso não seja inscrito, de se inscrever em nosso canal e, se possível, nos ajude a fazer com que esse vídeo chegue mais longe. Como? Copiando este link, passando para um amigo, quem sabe, se possível, divulgando nas suas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp que você participa, caso isso seja permitido, tá bom? Mas chega de conversa e vamos falar e ver um pouco mais as nossas MKMK. Vem comigo. Muito bem, então aqui voltamos para mostrar a vocês e conversar um pouco sobre as MKMK. Bom, sempre nesses vídeos nós tentamos trazer algumas informações que lhe ajudem no trato e no manejo com as suas rosas do deserto, e hoje não vai ser diferente. Estamos chegando à primavera, ou melhor, a primavera começou na última quinta-feira. Nós estamos passando por um probleminha de ácaro. Ainda não solucionamos esse problema, dessa vez esse ataque está sendo bem severo, mas a gente está dando um combate bem enérgico a esses pequenos. Bom, nossas MKMK da última vez que vocês viram estavam sem folhas. Por quê? Porque nós desfolhamos estas plantinhas para controlar a população dos ácaros. Você lembra que inclusive eu falei que não é um combate, mas é um controle populacional? Hoje nós vamos fazer uma nova desfolha nessas plantas e com isso a gente responde algumas dúvidas de vocês. A maioria de quanto em quanto tempo eu posso podar as minhas plantinhas. Você pode podar as suas plantas quantas vezes você quiser e de tempos em tempos que você vai determinar. Não existe uma janela ideal, digamos assim. Neste caso, tem um mês que nós fizemos essa desfolha e nós vamos fazer novamente. Podíamos ter feito até antes, mas seguramos para mostrar a vocês. A desfolha da planta não vai afetar a sua plantinha em absolutamente nada. A única coisa que vai acontecer é ela retardar um pouco o seu desenvolvimento ou crescimento. Por quê? Porque ela vai ter que parar, se reorganizar para soltar folhas novas. Afinal de contas, ela vai precisar sintetizar essa energia, né? Fazer fotossíntese, e isso é feito na sua maior parte pelas folhas. Então esse crescimento fica um pouco comprometido, mas apenas enquanto ela vai providenciar o surgimento ou o brotamento ou a brotação de novas folhas. É um intervalo muito pequeno. Nós não vamos desfolhar ela por completo. Por quê? Porque como nós já estamos na nossa segunda aplicação de protocolo de acaricida, já dá para ver que as folhas que estão surgindo na nossa pequena já estão limpas, ou seja, não estão com ataque de ácaro. A maioria, os ácaros não vão atacar essas folhas? Sim, podem atacar, porque os ácaros, assim como os outros insetos, preferem as partes novas das plantas, porque são mais macias, mais suculentas, digamos assim. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos retirar as folhas, mas vamos deixar esses brotamentos mais novos para ajudar a nossa plantinha a não perder o time do seu crescimento e desenvolvimento, tá certo?
Dá para ver que nossas plantinhas estão bem, nós trouxemos ela para potes cuia, né? Fizemos isso praticamente com todas as plantas que são arábico. As tais socotrano nós botamos em pote maior, em pote 17, mas um pote mais comprido. Aqui nós temos 4 exemplares, colocamos também esse pedrisco vermelho na base aqui ou em cima do substrato. Isso tem ajudado a gente no controle dessas ervas daninhas que nascem, tá vendo? Continuam nascendo, mas a quantidade é infinitamente menor do que nós tínhamos anteriormente ou sem esse pedrisco, tá certo? Bom, eu vou estar fazendo a desfolha e comentando cada uma delas, assim a gente torna o nosso vídeo um pouquinho mais dinâmico. E você, me conte, você tem feito poda foliar aí nas suas plantas? Você tem tido a visita desses ácaros? Como é que está a sua produção? Como é que estão as plantinhas aí? Se você quiser compartilhar comigo, eu vou ficar extremamente feliz. Bom, vamos começar por essa daqui. É uma plantinha que sofreu uma poda, né? Fizemos uma poda apical nela. Ela deu uma patinadinha, né? Ela está um pouquinho devagar no seu crescimento, né? Nós vamos retirar, como eu falei, algumas folhas, não todas, né? Então desta vez a poda foliar vai ser um pouquinho mais seletiva, ou seja, eu vou escolher quais são as folhas que nós vamos estar retirando e de fato eu só vou tirar as folhas que estão ainda manchadas pelos ácaros. Geralmente quando a plantinha é atacada por ácaro, nós temos essas folhas mais esbranquiçadas e manchadas e também algumas deformidades em suas folhas, então isso pode acontecer. Essa daqui mesmo dá para ver que ela está disforme, está com essa borda aqui meio ondulada, isso também é uma característica do ataque de ácaros, tá? Como eu falei, vou tirar as folhas, não vou tirar todas as folhas, apenas aquelas que eu considere que estão mais comprometidas, mas vou estar deixando sempre uma folhinha no ápice de cada galho desse para facilitar, digamos assim, a recuperação da minha plantinha. Muito bem, então a desfolha dessa daqui já foi feita, dá para ver agora aqui mais evidentemente o local onde foi feita a poda, né? Dá para ver aqui, por exemplo, que nós tivemos 2 brotações. Deixa eu tirar essa folhinha daqui. Então esta foi uma das brotações de um lado, estamos tendo aqui outra deste outro lado e agora é só esperar que essa plantinha se recupere. Inclusive hoje nós vamos estar começando um novo protocolo para combater esses ácaros. O que é que acontece? Quando eu tenho uma planta com um bocado de folha, é muito complicado e às vezes é mais difícil eu aplicar o acaricida e atingir todos os lugares que estão com ácaros. O acaricida geralmente é de contato e ingestão. Então, se o acaricida não pegar no meu ácaro, possivelmente ou é quase certo que ele não morra. Então, quando eu faço essa desfolha daqui para depois aplicar o acaricida, eu vou ter uma eficiência muito maior no combate, ou melhor, né, na aplicação do acaricida e, consequentemente, no combate a esses amiguinhos. Então fica essa dica que você pode também estar fazendo a desfolha ou a poda foliar da sua plantinha e depois entrar com protocolo de acaricida, inseticida, seja lá o que for. Você vai estar facilitando, né, a aplicação, o combate, o manejo dessas plantinhas, né, em relação ao combater esses amiguinhos indesejados. Muito bem, então agora nós vamos para esta outra plantinha daqui. Bom, uma plantinha maior, né? Dá para ver aqui também que sofreu, né, ou continua sofrendo ataque com ácaro. Não é um ataque tão severo quanto estava no início, né? Afinal, nós estamos combatendo esses amiguinhos. É importante dizer ou salientar que cada vez que nós vamos fazer um combate ou vamos fazer um protocolo com acaricida, nós devemos trocar o princípio ativo desse acaricida. Por quê? Porque o ácaro é terrível, ele se adapta muito facilmente. E com isso ele termina criando uma resistência ao acaricida ou ao produto que você está utilizando. Então, se eu volto a utilizar o mesmo acaricida repetidamente com o mesmo princípio ativo, e princípio ativo é aquilo que vai matar o ácaro, o que é que acontece? Ele se acostuma, ele se adapta, ele vai criar uma resistência a este princípio ativo, que é o que vai combater a ele, e você não vai conseguir, digamos assim, com eficiência
muito boa na aplicação deste acaricida. Algumas pessoas, inclusive, nos procuram: Mauri, eu estou tendo problema com ácaro, né? Já usei o acaricida, mas não está dando resultado, né? Mas quando você faz algumas outras perguntas e vai investigar um pouco mais a fundo, então você descobre que aquela pessoa está usando aquele acaricida há algumas vezes, 4, 5, 6 vezes, sem trocar ou sem rotacionar o princípio ativo. Isso faz com que o ácaro de fato fique mais resistente e você tenha mais dificuldade em combater, né, esses amiguinhos. Muito bem, aqui está a nossa segunda plantinha, já foi totalmente desfolhada. Está aqui a quantidade de folha que nós tiramos dela, né, ou seja, tiramos 99% de suas folhas, mas ela vai se recuperar muito rapidamente. No próximo vídeo vocês vão ver que ela vai estar com a copinha melhor formada e, o mais importante, sem presença de ácaros, com fé em Deus, tá certo? Bom, eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre a morfologia dessas duas plantinhas daqui. Bom, são duas plantas que têm características diferentes, apesar dessa ter sofrido uma poda. Essa daqui tem mais galhos, característica da arábica, o lançamento de galhos do topo do seu caudex. A MK clássica, ela tem uma formação meio que estrelar. Os galhos são um pouco mais grossos que esse, saindo daqui formando verdadeiras estrelas muito simétricas. Essas plantas, eu diria para vocês que não são as mais perfeitas morfologicamente, ou não representariam tão facilmente. Olhando você não diria logo, é um MK ou pode ser um MK. Então, futuramente, talvez não sejam plantas, digamos assim, para expor. Talvez sejam apenas matrizes sementeiras de arábico, tá certo? Entra como mix de arábico. Por quê? Porque a gente aqui preza muito e faz uma seleção das melhores plantas. E as melhores plantas quer dizer que a morfologia, o formato dela tem que ser muito bonito, muito preciso, para que ela se torne uma sementeira daquela espécie propriamente dita. A gente quer que a planta que reúna mais características da MK é aquela que vai gerar as nossas futuras sementes de MK. Dá para entender? E você vai entender isso a partir de agora, porque as próximas duas plantinhas têm essa característica mais visível. A gente vai conseguir identificar mais facilmente as características que eu estou falando nas próximas duas plantinhas que a gente vai ver aqui. Então vamos lá, então eu vou trazer essas duas representantes para aqui e nós vamos conseguir ver facilmente do que é que eu estou falando. São plantas baixas, os seus galhos são bem cônicos, dá para ver aqui, né? Vai dar para ver melhor quando eu fizer esta poda foliar. Vamos estar retirando aqui algumas folhas. Bom, dá para ver aqui agora perfeitamente, né? Esses galhos bem cônicos, é bem grosso embaixo, afinando, não são plantas muito altas. Essa daqui é interessante porque terminou tendo uma característica estrelar, mas com 3 pontas distintas, né? Seria uma estrela de 3 pontas, o símbolo da Mercedes-Benz, digamos assim. Mas tem características que me mostram isso. Caudex muito baixo, galhos muito cônicos que terminam afinando mais acima. Esta plantinha daqui tem uma explicação para não ter tantos galhos. Quando ela era bem pequenininha, ela sofreu uma poda apical. Hoje, praticamente, a gente não consegue ver cicatriz nessa planta, mas esse galho apical ficava exatamente aqui, né? Ela se recuperou e essa magnífica plantinha que está aqui hoje. Dá para ver que ela é bem diferente das plantinhas que nós mostramos aqui anteriormente. E esta outra daqui, deixa eu deixar ela aqui sozinha, seria um clássico da MK. Planta baixa, extremamente robusta, muitos galhos, como eu falei, com a base muito grossa e o seu ápice bem fininho, formando esses cones, digamos assim. Eu vou desfolhar e você então vai poder perceber isso mais facilmente, tá bom? Bom, muito bem, desfolhamos aqui a nossa plantinha toda, dá para ver bem o que eu quero falar com essa formação estrelar, tá vendo? Ela tem uma formação muito peculiar, né? Muito em forma de coroa, né? Inclusive eu brinco às vezes dizendo que o nome mais apropriado para a nossa MK seria, até se fosse o caso, Emerald Crow, Diamond Crow,
Golden Crow, talvez Golden não, porque o seu tecido não é amarelo, mas ela se parece mais com uma coroa do que, na verdade, as Crow, a família Crow, seja qual plantinha seja dessa família. Dá para ver aqui bem a sua formação de galhos, planta baixa, galhos grossos na sua base, extremamente finos no seu ápice, né? É uma plantinha que esta daqui tem a formação clássica de uma MK. Então, esta plantinha aqui, eu diria para vocês que dentre todas que nós mostramos, ou as 4 que nós mostramos, é aquela que mostra uma forma mais perfeita, é aquela plantinha que está mais perfeita, que mais me remete a uma fotografia da MK. Mas todas elas estão se desenvolvendo bem, estão tranquilas, pote novo em todas elas, como eu falei para vocês, né? Então essas duas daqui têm uma formação mais clássica, nós vamos deixar que elas cresçam, aliás, vamos deixar crescer todas, né? E ver como elas vão se comportar. Aqui estão todas as nossas MK, ou pelo menos as plantinhas que a gente está mostrando nesse vídeo. Tem outras plantas no nosso plantel, na nossa coleção, inclusive algumas vão estar sendo colocadas na loja para venda, caso você se interesse por esse tipo de planta. Bom, e a partir de agora o que é que nós vamos fazer? Já fizemos a desfolha, no vídeo passado colocamos todas elas em vasos novos, agora nós vamos continuar esse protocolo de combate aos ácaros e vamos simplesmente aguardar, observar e aguardar. E na próxima temporada ou no próximo vídeo, com certeza essa plantinha já vai estar recuperada e bem bonita para o nosso deleite, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de rever as nossas MK. Espero que essas dicas de hoje sirvam para você aplicar futuramente ou quem sabe quando precisar aí nas suas plantinhas ou no cuidado ou no trato das suas rosas do deserto, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, mas antes temos que fazer o quê? Exatamente, mandar beijo para quem é de beijo, abraços para quem é de abraço e para quem for guloso, como eu, como as nossas MK que estão mais uma vez carequinhas, ou como um certo alguém que nesse momento está olhando aqui no fundo dos meus olhos. Muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados com o que existe de melhor no universo. Sempre é isso que nós desejamos para vocês, tá bom? Colocamos 2 vídeos, como sempre, tá bom? Em um deles nós vamos falar como distinguir ou quais são as diferenças entre uma Arabicum, que é o caso das nossas MK, e uma Obesum. Você sabe diferenciar? Então assista esse vídeo. E no outro vídeo nós vamos falar como fazer para ter um Caldex sempre bem gordinho. Você sabe o que eu tenho que fazer para manter o meu Caldex gordinho, como essa pequena daqui? Então assista esse vídeo que você vai gostar bastante. Finalizo o vídeo, vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve, aonde aqui em nosso canal, quando no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma das nossas lives, que são sempre feitas às terças e quintas-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília. Tá certo? Então não se esqueça de se inscrever, caso não tenha se inscrito, de deixar o seu like, ative os sininhos e se quiser se aproximar um pouco mais, torne-se membro do nosso canal e venha participar de um dos melhores grupos de tutoria do Brasil, que tem como objetivo ensinar um pouco mais sobre como cuidar de suas rosas do deserto. Então até a próxima aí, bye bye.